The Lost Canvas e Next Dimension são duas obras, duas realidades diferentes para contar a mesma história, ou seja, a Guerra Santa anterior contra Hades dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, sendo que The Lost Canvas é o spin-off e Next Dimension é a obra canônica, criada ali por Masami Kurumada. Mas qual delas é a melhor? Qual delas tem as melhores ideias? E você tá careca de saber, você que faz parte desse canal já sabe que, tecnicamente falando, eu acho que The Lost Canvas é melhor, mas a minha obra preferida é o clássico. Só que quando a gente fala de clássico, a gente tá muito limitando ali desde a Guerra Galáctica até o fim da saga de Hades. Next Dimension é uma outra obra, digamos assim, entre muitas aspas, que ainda faz sim parte do clássico, mas é uma outra obra. E nós vamos falar sobre isso hoje, qual que é a melhor obra, qual que é a que tem tecnicamente as melhores ideias, e eu quero conversar sobre isso com você. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar aqui a minha opinião. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo, já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Sábado agora nós chegamos aos 3.000 inscritos nesse canal e eu gostaria muito, coração mesmo, de agradecer você que já é inscrito nesse canal, que nos ajuda aqui, seja compartilhando o vídeo, seja deixando um comentário, deixando seu like, deixando um hypar. Isso ajuda demais e é graças a você que esse canal tá crescendo tanto. Muito obrigado de coração, beleza? Mas sem mais delongas, vamos agora falar sobre The Lost Canvas e Next Dimension. Como eu já falei na introdução desse vídeo, você já sabe, você que já é inscrito nesse canal, sabe que tecnicamente falando eu acho The Lost Canvas superior ao clássico. Porém, eu queria abordar aqui nesse vídeo algumas ideias em contraste entre The Lost Canvas e Next Dimension. Queria colocar aqui, não para dizer qual que é de fato a melhor, mas colocar algumas ideias na mesa para que você pense a respeito. Tem muita gente que diminui demais Next Dimension, que fala que é muito ruim e em contrapartida eleva demais The Lost Canvas. Eu sei que The Lost Canvas é uma obra espetacular, eu amo pra caramba, sou muito triste porque foi cancelada, mas confesso que tem alguns pontos baixos e Next Dimension sim tem vários pontos altos, e é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu não vou focar tanto em The Lost Canvas, porque como a gente já fala bastante sobre The Lost Canvas nesse canal, você obviamente já sabe todos os pontos fortes da obra. E enquanto eu estiver falando sobre os pontos fortes de Next Dimension, eu vou falar obviamente sobre os pontos fracos de The Lost Canvas, que são a contraparte do que tem de positivo em Next Dimension. Muito rapidamente aqui para falar sobre os pontos positivos de The Lost Canvas, ele tem, por exemplo, uma ambientação muito mais madura. Nós que já somos adultos, temos mais de 30 anos, que consumimos obviamente Cavaleiros do Zodíaco na nossa infância, lá na era Manchete, na era da Band. Hoje nós somos adultos. Então quando nós pegamos uma obra como The Lost Canvas, que é uma obra que tem uma paleta menos colorida, mais saturada, as próprias armaduras, elas não são aquela coisa tão fantasiosa, ela tenta emular, de fato, uma cor de uma armadura de ouro, porque você pode observar no clássico que a armadura de ouro, ela tem tons de ouro diferente, e isso não é uma coisa que é possível no mundo real, por exemplo. O ouro, ele tem um tom só de cor, e The Lost Canvas, ele deixa a armadura com uma cor só. No mangá de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, clássico, é assim também, mas o anime é diferente, né? Então, tem essa abordagem mais madura. O drama é melhor trabalhado, até pelo fato de ser uma obra mais adulta, o drama é melhor trabalhado, tem tramas mais aprofundadas, diálogos mais maduros, então o drama ele é bem melhor trabalhado, né? O traço também é mais detalhista, para muitos, inclusive para mim, que amo demais o traço do Shingo Araki. Não sei se gosto tanto do traço do Kurumada, não tô dizendo que é ruim, tá? É uma coisa mais infantil. Mas se você for comparar o traço do Kurumada com o traço da Shiori, pra mim, o da Shiori é melhor. Então, um traço mais detalhista, né? Então, pra muitas pessoas, é melhor, sim, do que o traço do Kurumada, né? E assim, o ponto mais forte de The Lost Canvas, não tem como fugir disso, a abordagem dos Cavaleiros de Ouro. Todos os Cavaleiros de Ouro têm um bom aproveitamento. Isso já foi falado inúmeras vezes aqui nesse canal. Lá você tem o bom aproveitamento de cavaleiros como Cavaleiros de Touro, Cavaleiros de Peixes, Cavaleiros de Câncer, que não tem na obra clássica. Dito isso, esses são aí os pontos positivos de The Lost Canvas. Eu sei que você vai dizer, pô, tem muitos mais pontos positivos, mas via de regra são esses pontos aqui. E eu queria falar agora aqui também muito rapidamente sobre os pontos positivos de Next
Dimension. E o primeiro grande ponto que eu quero citar aqui nesse vídeo é a originalidade dos Cavaleiros de Ouro. E aí já entra o ponto negativo do The Lost Canvas. The Lost Canvas, ele é um anime que aproveita bastante os Cavaleiros de Ouro. Todos os 12 Cavaleiros de Ouro são bem aproveitados. Só que nós não podemos negar que os Cavaleiros de Ouro, cada um deles, de The Lost Canvas, são uma cópia dos Cavaleiros de Ouro clássicos. O Asmita é o Shaka, com outro nome. O Cardia é o Miro. O Degel é o Camus. O Albáfica, né? O pessoal tinha até a mania de brincar, assim, falando que o Albáfica é o Afrodite com a progressiva, né? Fez a chapinha no cabelo. Então, todos eles são uma cópia. E aí é como se, por mais que seja bem legal de você ver, pô, tô sentindo no Albáfica que é o Afrodite sendo aproveitado, porque os dois são muito parecidos, né? Então, isso é um ponto negativo que foi muito bem aproveitado pela autora dentro da obra. Dentro de Next Dimension tem a originalidade dos Cavaleiros de Ouro, porque ali você pode dizer, por exemplo, o Iso de Capricórnio. Você vê que o Kurumada, ele quis dar uma abordagem diferente, fazendo o quê? A Excalibur dele é uma katana, porque o cara, o Iso de Capricórnio, ele é um oriental. Eu sei que mitologicamente não faz tanto sentido, porque a Excalibur é uma espada inglesa, mas isso não foi tão aproveitado também nem no clássico. Então, ele tem essa liberdade, né, para fazer a Excalibur do Iso ser uma katana. Aí nós temos também ali a abordagem do Ecalart de Escorpião, que é o cara que ele tem uma doença que vai ficando invisível aos poucos e tal. E isso já mescla ele com as capacidades ali do 13º Cavaleiro de Ouro, que bola ali uma cura pra ele e tudo mais. Isso é assunto pra um outro vídeo, mas tem essa abordagem do cavaleiro que vai ficando invisível. Tem a outra abordagem que pra mim, dentre os Cavaleiros de Ouro, é a mais legal, que é como são os Cavaleiros de Gêmeos, que são 2 cavaleiros de fato que ocupam o mesmo corpo, Caim e Abel. E aí tem até uma referência bíblica, como é costume em Cavaleiros do Zodíaco. Tem o Caim e o Abel ocupando o mesmo corpo, sendo um deles o maligno e o outro deles o bondoso, né? O cavaleiro que tem um bom coração. Então, os dois, eles são cavaleiros porque eles têm um corpo só. E isso, cara, é fantástico. Pra mim, é a melhor abordagem dos Cavaleiros de Ouro de Next Dimension. A outra abordagem também, que talvez não seja tão legal, é a do Gestalt de Sagitário, que é o cara que ele cresceu ali, ele tinha um cavalo de estimação e esse cavalo morreu. E aí o Odisseus, graças aos poderes do Odisseus, né, ele foi lá e desenvolveu uma espécie de tumor que começou a crescer ali na coluna do cara, e aí as pernas dele começaram a virar cascos de cavalo, e o Gestalt se tornou um centauro, cara. É uma coisa bem inusitada, mas nós não podemos dizer que não é original. Então é uma coisa original, uma ideia original do Kurumada. Nós temos aí várias ideias originais dentro do escopo ali dos Cavaleiros de Ouro. Dizer que é original quer dizer necessariamente que é bom? Não. Talvez você não goste. Eu não gosto, por exemplo, do Ecalart, não gosto do Gestalt, mas nós não podemos dizer que essas ideias não são originais. Outra coisa que a gente pode mencionar aqui como um ponto hiper positivo dentro de Next Dimension é a abordagem da viagem no tempo. Essa abordagem da viagem no tempo, diga-se de passagem, eu sou um mega fã de viagem no tempo. Tudo que tem de viagem no tempo eu procuro assistir porque eu gosto bastante desse tema. Mas é uma abordagem que não é nova na cultura pop, mas dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco é sim uma abordagem nova, né? E eu particularmente acho uma coisa muito surpreendente, um plot assim bem surpreendente, porque eu, quando fui a ler Next Dimension a primeira vez, quando chegou a parte ali, logo no comecinho, né, que a gente viu que seria abordado a viagem no tempo, uma surpresa muito agradável. Então eu fiquei surpreso positivamente. Então, ligando isso, a questão da viagem no tempo dentro de Next Dimension, uma outra vantagem é a presença dos Cavaleiros de Bronze principais da saga clássica dentro do Next Dimension. Porque assim, uma crítica do público a The Lost Canvas é exatamente a ausência dos Cavaleiros de Bronze principais lá na guerra anterior. E isso é obviamente coerente. Por quê? Porque os Cavaleiros de Bronze são da era atual e eles não poderiam estar presentes em uma história que se passa mais de 200 anos atrás. Então, beleza, isso é muito coerente. Só que o Kurumada, ele teve uma ideia para resolver isso, que seria a viagem no tempo. Então, a obra de Next Dimension, ela é tanto o passado da obra clássica, quanto o futuro. Então, isso também já liga a uma outra vantagem que, para mim, talvez seja uma das mais importantes que Next Dimension tem sobre The Lost Canvas, que é a imprevisibilidade. Quando você começa a ler ou assistir The Lost Canvas, meio que você já sabe qual vai ser o desfecho da obra. Você já sabe que, no fim das contas, só vai restar Doku e Xion de Ares vivos. Todo mundo vai morrer e somente eles dois vão ficar
vivos. Então isso é totalmente previsível e, querendo ou não, tira um pouco ali do impacto da obra. É o spoiler do final, pô. Aí você vai dizer pra mim, mas quando eu começo a ler Next Dimension, eu também sei que no fim só vai restar o Doku e o Xion. Porém, cara, tem a presença dos Cavaleiros de Bronze. E quando tem a presença dos Cavaleiros de Bronze e você sabe que no fim só vai restar Doku e Xion, você se pergunta, será que os Cavaleiros de Bronze principais vão morrer em Next Dimension? Ou vão ser selados? Qual vai ser o destino deles no fim? Porque eles estão participando da Guerra Santa ali no passado, mas no fim a gente sabe que só vai restar o Xion e o Doku. Porque assim, se eles morrerem na Guerra Santa anterior, não vai mudar em nada os acontecimentos de Cavaleiros Clássicos até a saga de Hades. Por quê? Porque eles voltaram no tempo depois de já terem realizado tudo isso. Então não vai interferir no que a gente já viu. Então fica esse questionamento e essa imprevisibilidade. Tá certo que os caras são os protagonistas da obra, porém tem esse risco. E você se pergunta, no mínimo, o que vai acontecer com eles. A obra já tá terminada, a gente já sabe o que aconteceu. Nós estamos, na verdade, esperando agora a próxima obra, que provavelmente vai ser a Saga do Céu, a Saga do Olimpo, Zeus ou Tenkairen, né? Que a gente pode até trazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas quando você tá ali na metade, quando você começa a ler Next Dimension, você coloca em xeque o futuro dos Cavaleiros de Bronze. Isso traz uma imprevisibilidade para a obra. Kurumada, com a viagem no tempo, ele conseguiu trazer uma ideia legal de viagem no tempo, que todo mundo gosta desse assunto, ou pelo menos 90% do público gosta desse assunto. Ele conseguiu resolver o problema de não existirem os Cavaleiros de Bronze lá em The Lost Canvas, mas terem aqui nessa história de Next Dimension, e ele consegue deixar a história imprevisível, porque ele já tinha vendido a história antes, o fim da história, com o final sendo Doku e Xion como os únicos sobreviventes. Mas aí ele voltou e fez uma ideia genial para deixar uma imprevisibilidade na obra de Next Dimension. Então, para mim, esses são os pontos positivos que Next Dimension tem sobre The Lost Canvas. E sim, galera, Next Dimension, por causa dessas ideias, dessas abordagens que o Kurumada deu, essas simples aqui, você pode até deixar nos comentários aí alguma outra abordagem que também foi superior a The Lost Canvas. Então, com essas ideias do Kurumada, Next Dimension tem sim, tinha, né, no caso, como já acabou, o potencial de ser uma obra melhor do que The Lost Canvas foi, beleza? Mas no fim das contas, o Kurumada, ele acabou não executando tão bem, do meu ponto de vista, galera, algumas coisas em Next Dimension, o que faz, pra mim, The Lost Canvas continuar sendo melhor do que Next Dimension, como uma história, tecnicamente, né, também, como um mangá, pra mim, The Lost Canvas continua sendo melhor do que Next Dimension. Mas a premissa de Next Dimension é melhor que a premissa de The Lost Canvas. Até porque a premissa de The Lost Canvas já era algo existente no clássico. Ela pegou uma obra pronta e melhorou. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Muito obrigado mais uma vez pelos 3.000 inscritos aqui nesse canal. No comentário fixado eu vou deixar aí o link do nosso grupo do WhatsApp para você entrar lá e trocar uma ideia comigo e outros fãs de Cavaleiros do Zodíaco que estão lá, beleza? Você não paga nada, não é um grupo de membros oficiais, membros pagantes desse canal, é apenas um grupo pra gente ter um contato mais próximo, beleza? Você vai clicar no link e entrar no grupo. Deixa o like nesse vídeo, não se esquece. Também se inscreva nesse canal se você for novo por aqui. Não se esquece também de deixar o hypar, porque o hypar vai impulsionar ainda mais esse vídeo para que ele chegue em outros fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Muito obrigado por ter assistido até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!